Nós vamos falar da nossa aula mais importante do nosso curso, que é a aula de vacinação. As vacinas em cães e gatos, elas são de suma importância. Na verdade, é a coisa mais importante da vida do cão e do gato. Vacinar é tudo que mais importante do gato. Então nós vamos falar aqui agora da importância da vacinação. Por que as vacinas são importantes? Primeira coisa, para proteger das principais doenças, que são as mais comuns: parvovirose, sinomose, hepatite infecciosa, leptospirose. Cada dia mais a gente vem aprimorando isso. Então, proteger o animal é uma das coisas mais importantes da vacina. Aliás, a vacina é feita para isso, para prevenir as doenças. O outro fator que é muito importante é o fator profilaxia. Talvez essa palavra não seja muito comum para vocês, mas a profilaxia é proteger os outros animais contra a doença. Por exemplo, um cachorrinho que está vacinado de raiva, ele não vai passar raiva para o outro animal. Então, na verdade, se você protege aquele animal, ele não vai passar a doença para outro. Porque a vacina é muito eficiente, o cachorro não vai ter raiva e nem vai passar para outro. Na verdade, se o animal contaminar com a raiva, o próprio organismo vai se estabelecer e essa doença não vai passar para outro. Assim acontece com a leishmaniose também. O cachorro que está vacinado de leishmaniose, ele não transmite, ele não deixa o mosquito posar nele, ele vai sugar a saponina, que é a base farmacológica da vacina, e o parasito não vai reproduzir no intestino do hospedeiro intermediário, que é o mosquito, e não vai passar a doença para outro cachorro. Então, o fator profilaxia é não deixar passar a doença para outro animaizinho. O fator zoonose. O que são zoonoses, gente? Zoonoses são aquelas doenças transmitidas dos animais para o ser humano. Então, a raiva, por exemplo, é uma zoonose, a leishmaniose é outra zoonose, a giardia é zoonose. Então, essas doenças, se o animal estiver vacinado, ele não vai passar para o ser humano. Isso é muito importante. É por isso que a campanha de raiva, ela acabou com a raiva no Brasil. Era uma coisa muito séria e acabou com a raiva no Brasil. O fator financeiro, eu coloquei aqui, gente, o que é o fator financeiro? Ele protege o proprietário de gastos elevados, por exemplo, uma parvovirose. Se o cachorro estiver vacinado, ele não vai ter parvovirose, ele pode ter uma gastroenterite hemorrágica, mas ele não vai ter parvovirose. Se tiver uma parvovirose e for parar numa clínica, o cachorro vai ter que ser internado, são 2, 3, 4, 5, 10 dias de internação. O proprietário vai gastar muito mais. Então, a vacina, ela sai muito barata quando perto de uma internação. Assim como a leishmaniose. Se o cachorro está vacinado, ele não vai ter leishmaniose. Se ele tiver leishmaniose, um gasto de um tratamento de vacina de um cachorro com leishmaniose chega a 5, 10 mil reais. Então, a vacina acaba saindo uma proteção para o bolso do proprietário e existe esse fator financeiro. A evolução das vacinas, gente, é muito importante, porque foi um período muito curto, de 30 anos, as vacinas evoluíram demais. Elas saíram lá de uma vacina que, quando eu estudava, era uma vacina tríplice, tinha parvovirose, sinomose e hepatite infecciosa. Depois ela passou para quádrupla, passou para quíntupla, passou para sextupla, séctupla, óctupla, e hoje nós já temos uma V10. É uma vacina que tem 10 doenças dentro dela. Então, na verdade, a vacina hoje utilizada, a gente usa normalmente a vacina com 10 doenças, ela tem uma proteção para 10 doenças, então é uma evolução muito grande. E quanto mais doenças colocarem dentro das vacinas, mais eficiente vai ficar, maior vai ser a proteção. Então quanto mais com doenças, além de ter as outras vacinas que são separadas, que é a giardia, pneumonia, leishmaniose, a raiva. Então nós vamos falar de todas elas aqui. Mas teve essa evolução da múltipla, e isso é importante, muito importante. O estado imunológico do animal, gente, eu coloquei essa foto aqui na ninhada de Golden Retriever, porque na verdade a vacina, há uns anos atrás, a gente começava a vacinar com 60 dias de idade. Depois passou para... Hoje nós já começamos a iniciar a vacinação com 30 dias, aliás, 28 dias, que é a DP-PUP, que é a vacina para parvovirose e sinomose. E depois a gente vacina a primeira dose com 45 dias. Então melhorou muito esse tempo, que era de 60 dias, hoje a gente já inicia com 30 dias e se não usar a múltipla, tem veterinário que não usa a dupla, se começar com a múltipla é com 45, já melhorou muito, de 60 dias para 45 dias, melhorou 15 dias de evolução. Então o estado imunológico do animal, a gente pega uma ninhadinha aí com 40 dias,
Nós vacinamos uma ninhada aqui ontem com 41 dias ou 42 dias. Nem todos os animais estão no mesmo tamanho. Então, normalmente tem aqueles filhotinhos menorzinhos, né? E aqueles pequenininhos são mais fragilzinhos. O ideal mesmo é que você deixe para vacinar eles mais com 50 dias, 60 dias. Aí vai depender do veterinário, né? Então, o estado imunológico do animal, se você tiver essas manhas, né? Pegou uma ninhada de 10 filhotes. Normalmente, os maiorzinhos estão ali com 45, 46 dias, já estão bem maiores. Você pode vacinar eles com 45. Talvez, se o animalzinho estiver muito pequenininho, é melhor que vacine ele um pouco mais tardiamente. Então, se você tiver acesso, vacina os maiores e pode vacinar os outros mais com 50 dias. Mas pode vacinar. Se quiser, pode vacinar todos. A indicação da vacina é a partir de 45 dias de idade. Então, pode vacinar, mas é bom pensar nisso. E aqueles muito pequenininhos, às vezes o filhotinho está muito miadinho, que nasceu, não está crescendo, deixa ele para vacinar mais tardiamente, né? Então, é só para vocês entenderem mais ou menos o que é esse estado imunológico da vacina. Na janela de imunológica, a gente também fala muito sobre isso. O filhotinho nasce com um índice muito alto. Vocês vão ver que tem uma linhazinha vermelha. Quando ele nasce com um nível de anticorpo lá em cima. O nível de anticorpo dele é muito alto. Anticorpo materno, e ele vai até lá para os 40 dias com nível de anticorpo materno, 40, 45 dias. Quando chega com 40 dias, ele começa a perder os anticorpos maternos, e aí eles começam a adquirir os anticorpos vacinais. Você já vacinou lá com 42 dias, que é o início, que é a data de início, ou 45, depende muito do veterinário. Tem a vacina dupla, que você pode iniciar com 30 dias. Vacinou a primeira dose com 42 dias, a segunda dose é com 21, e depois mais uma dose 21 dias. Vai crescendo o estado imunológico com a vacinação. E os anticorpos maternos, eles vão descendo. Então, essa linha verde que vocês estão vendo aí, ela representa o crescimento dos anticorpos da vacinação, dos anticorpos vacinais, e a queda na vermelha dos anticorpos maternos. Então, fica aí uma janela de abertura, né, que é entre 42 dias e mais ou menos 90 dias, é o período mais fácil do animalzinho adquirir uma doença, né? Porque ele tem aí uma queda, ainda não adquiriu o anticorpo materno, está perdendo os anticorpos maternos e não adquiriu o anticorpo vacinal. Então tem que ter um cuidado nesse período, não sair com o cachorro para passear na rua, não levar para tomar banho no pet shop, são os cuidados básicos, né? Então essa janela de abertura é importante a gente explicar para o proprietário e pedir para ele, para vacinar os animais na data correta e evitar de sair nesse período aí, né, entre 42 e 50 dias. Dentro desse filhotinho, não deixar ficar o filhote ter contato com o animal que não estão vacinados. As principais vacinas de cães, gente, a gente vai falar sobre elas todas agora, né? A primeira delas é a Décpla. Ela é Décpla por quê? Porque estão 10 doenças, né? E aí nós vamos deixar a colazinha aí, ó. As doenças estão todas, sinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospirose, né, a parainfluenza, coronavírus, e aí vem leptospira pulmonar, estão todas aí escritas aí, para vocês não decorarem mais ou menos. Não precisa nem decorar isso, não, mas é importante saber quais são as doenças, né? Você vai trabalhar com animais, você tem que saber que sinomose é uma doença muito séria, parvovirose é uma doença muito séria, hepatite infecciosa. Então é bom, essa vacina protege contra todas essas doenças. Tem algumas vacinas que estão óctuplas, mas tem vacina Décpla e tem até uma V12. Mas é importante vocês entenderem que a vacina protege aí contra 10 doenças. A vacina de Giardia é uma vacina única, elas são 2 doses e ela só tem Giardia nela e vai proteger contra a Giardia, que é um parasito gastrointestinal, que eu achei até bonitinho aí, e ele parasita o intestino dos animais, causando diarreia esverdeada. Então é uma vacina, eu gosto muito dessa vacina, porque hoje em dia a gente tem muita giardia no nosso meio, os cachorros saem muito na rua e contaminam facilmente. E ela é uma zoonose, eles fazem um ciclo aí passando para a gente. Eu falo que é uma vacina muito importante, por quê? Porque ela parasita o ser humano, né? E dá diarreia no cachorro e pode levar, às vezes, o cachorro a óbito, é muito raro, mas normalmente o proprietário procura a gente, o cachorro tem que ficar internado, causa diarreia com sangue, então tem que evitar a giardia ao máximo possível aí. Então a gente usa a vacina para prevenir.
A pneumonia, que é uma vacina contra tosse dos canis. Alguém já ouviu falar em tosse do cachorro? De cachorro? Falar, esse menino está tossindo igual cachorro. É comum isso. E a pneumonia, ela é causada por uma bordetella bronchiséptica e por um vírus. Os vírus podem ser variados, mas ela protege e evita que o cachorro comece a tossir. Essa doença, ela é muito comum em onde tem muito cachorro concentrado, no tempo de frio. Então ela é vacinada uma dose por ano e repete uma vez por ano, todo ano. Ela tem uma vacina que é pingada no nariz, que chama KC. É a que eu uso hoje. Tem outras que chamam Pneumodog, tem uma que chama Bronchildes. Então a vacina de pneumonia tem vários laboratórios que fornecem. Eu prefiro hoje usar a KC, que ela é aplicada no nariz, dá uma imunidade em torno de 48 horas após a aplicação. Então, o cachorro chegou para o hotelzinho, no hotel é muito importante que essas vacinas estejam todas em dia, então ele pode ser vacinado na hora que já dá uma imunidade maior. A próxima vacina nós vamos falar é sobre leishmaniose. Hoje é uma das vacinas mais importantes, principalmente para quem mora em Belo Horizonte, onde é uma cidade que tem muita leishmaniose. A leishmaniose ela é muito agressiva para o animal, ela causa problema, anemia, causa problemas dermatológicos, Essa fotozinha aí está mostrando uma dermatite ao redor do olho, normalmente associada com infecção bacteriana, com ácaros, tipo sarna demodésica e mais fungo. E a vacina ela é aplicada a partir de 4 meses de idade. O cachorro só pode vacinar a partir de 4 meses. Tem que fazer um exame antes. Normalmente eu faço um perfil diagnóstico de leishmaniose que vê Babésia, Ehrlichia, Anaplasma e leishmaniose. Porque aí você confere essas outras doenças se estão em ordem ou não. Fez o exame, a gente tem até 15 dias para vacinar. Vacina 3 doses no intervalo de 21 e 21 dias e repete todo ano, gente, a partir da primeira dose. Essa é a única vacina que tem que vacinar a partir da primeira dose. E é importante lembrar esse proprietário que o gasto com a vacina de leishmaniose é um pouquinho maior, é uma vacina mais cara, tem que fazer o exame antes. Então, se você não avisar o proprietário que ele tem que vacinar 1 ano a partir da primeira dose, ele vai perder essas doses e vai ter que refazer tudo de novo. E a partir do ano que vem é só uma, não tem que dar todas as 3 de novo. Então é importante fazer, ele vem um protocolo de vacinação, você vai pregando as etiquetinhas ali, terminou o protocolo, informa o proprietário, coloca no cartão de vacinação e entrega o protocolo para ele. Então é muito importante informar essa data e é uma das poucas vacinas que você tem que aplicar uma vez por ano a partir da primeira dose, não é da terceira. Todas as vacinas, gente, têm que ser reaplicadas anualmente, até o fim da vida do cachorro. Vacina as primeiras doses, aquelas primeiras doses, nós falamos aqui dos como vacinar todas elas, e a gente tem que repetir anualmente todo ano. A vacina de raiva, ela é uma dose só a partir de 4 meses de idade e repete uma vez por ano. Então fez 4 meses, aplica a vacina de raiva e repete uma vez por ano até o final da vida. Imunocan, gente, é uma vacina contra fungo, contra Microsporum canis. Essa é a única vacina que, ao meu ver, ela não é obrigatória. Por quê? Porque fungo não vai matar o cachorrinho. Mas se você descobre, e eu utilizo ela é utilizada em 2 doses, a partir dos 3 meses de idade, dá uma dose e repete após 21 dias mais uma dose. Mas no caso, eu uso ela muito para tratamento. Vacina não é para tratar, tá, gente? Mas quase todo mundo usa ela para tratar. Eu faço o exame antes, descobriu que é Microsporum canis, eu sugiro ao proprietário para aplicar as vacinas. Só que em vez de aplicar 2 doses, nós aplicamos 3. Em vez de ser de 21 em 20 dias, 2, a gente vai aplicar 3 no intervalo de 18 em 18 dias. Eu gosto muito dessa vacina, ela é muito eficiente. Tenho gente que sai de outro estado para vir aqui vacinar essa vacina, porque lá não tem essa vacina lá. E é uma vacina muito bacana, eu gosto, mas aí depende de veterinário para veterinário, muito veterinário não usa, eu não abro mão dela. E tem a vacina DPPUP, que a gente falou dela, que é uma das vacinas que eu mais uso hoje, que melhorou muito, gente, o nosso risco com
Então a sinomose e a parvovirose são doenças que matam muito o filhotinho. Ela é utilizada a partir de 28 dias. Então hoje nós começamos a nossa vacinação com 28 dias de idade, não é mais com 60 dias. Isso é um avanço muito grande, né? E essa vacina inibe muito, principalmente a tal da sinomose, que é uma doença muito séria. Esses cachorrinhos que ganham filhotes no meio do mato, esses cachorrinhos muito pequenininhos, que é o Lulu da Pomerânia, esses Poodle Micro, Toy, né? Esse pessoal que tem cachorro muito sensível deve tomar essa vacina antes. Ela é uma segurança muito grande. Eu pessoalmente uso muito e aconselho todo mundo a utilizá-la. Tá? Ela é contra sinomose e parvovirose só. As vacinas de gatos são mais simples. O gato não tem tanta doença assim que vai passar para eles que levam ele a óbito. Mas o gato é necessário ser vacinado. O gato, a vacinação inicia mais tardiamente. Eu pessoalmente inicio em torno de 58 a 60 dias. E é 2 doses só. Os laboratórios estão aconselhando dar 3, mas 2 é o que é prescrito. Uma dose com 60 dias, a outra dose com 21 dias depois e repete anualmente. Eu hoje só uso a quíntupla felina. Tem tríplice felina, quádrupla felina e tem quíntupla felina. Eu pessoalmente só uso a quíntupla felina por causa da leucemia felina, que é uma das doenças muito contagiosas e que hoje tem matado muito o gato. Então eu pessoalmente só uso a quíntupla felina, nem uso mais, nem sei se existe mais tríplice. Quádrupla eu sei que existe, mas não existe a quíntupla felina. É a que eu uso hoje, que ela tem leucemia felina, que é aquele conjunto de FIV e FeLV, né? Leucemia e a imunodeficiência imunológica, que são as doenças que acometem muitos gatinhos, né? E são doenças extremamente contagiosas. Então, essa quíntupla felina, alguns veterinários preferem fazer o exame antes para detectar se o bichinho tem ou não, e eu acho isso fundamental, fazer o exame de FIV e FeLV, deu negativo, vacina, né? Se deu positivo também pode vacinar, só que esse gatinho, se tiver com leucemia, se for leucemia felina, ele deve ficar totalmente isolado. E tem, o gato às vezes consegue sobreviver bem com o FIV, com o FeLV, se ele estiver bem estabilizado imunologicamente, se for bem cuidado, tratado, alimentado bem. E normalmente ele não deve ter contato com outros animais, porque ele vai transmitir a doença para outro gato contaminado. Então você pode ter um gatinho com FIV e FeLV em casa, mas não deve ter outros gatos no meio, porque vai contaminar. Nós vamos falar nas principais doenças de cães e gatos, nós vamos falar da leucemia felina e da imunodeficiência felina, mas aqui a gente... e o gato também toma vacina de raiva com 4 meses de idade. A mesma coisa do cachorro. Tem que dar uma dose com 4 meses de idade e repetir anualmente. Então a vacina de gato é só 2, e a Imunocan, que eu uso também, a gente usa em cães e gatos, e no gato ela tem uma eficiência maior. Os gatos hoje estão muito comuns eles virem com fungo, então normalmente quando chega aqui com 60 dias, eu olho se tem algum contato, faço o exame, se tiver fungo a gente vacina contra a Imunocan também. Eu sugiro até que use a vacina Imunocan preventivamente, mas na maioria das vezes o proprietário, como não é uma vacina que leva o bichinho a óbito, o proprietário às vezes fica adiando, e é melhor fazer o exame e confirmar, porque ela é só para o Microsporum canis, que representa 95% dos fungos nos gatos e nos cães. Então a gente encerrou a aula de hoje, a gente falou da coisa mais importante que é isso, e eu gostaria, gente, para quem assistiu essa aula, pedir aí para vocês, assim, encarecidamente, para falar sobre vacina, falar da importância, não deixar essa coisa passar batido, todas as vacinas, nós falamos da múltipla, falamos da giardia, da pneumonia, da leishmaniose, falamos da raiva, falamos da quíntupla felina nos gatos, da raiva em gato, e até da Imunocan, que é uma vacina que não leva os bichinhos a óbito. Mas se você ama o cachorrinho, tem o bicho em casa, ama seu gatinho, mantenha a vacina, procura seu veterinário, mantenha a vacina. E para vocês que são nossos alunos aí, que estão participando das nossas aulas, gente, a gente tem que falar de vacina o tempo todo, porque na verdade os proprietários, eles não são obrigados a saber, mas nós que estamos do mercado pet, a gente não pode deixar de falar de vacina. A gente está negligenciando até a gente mesmo. Se o bichinho ficou sem vacinar, ele pode transmitir uma doença para a gente. Então a gente tem que proteger
nossos bichinhos para que a gente possa ser protegido também. Mas nosso objetivo aqui agora é defender a vida dos bichos, né? É lógico que, consequentemente, nós estamos defendendo a nossa, que algumas doenças podem passar para a gente. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem a importância de a gente falar de vacina. E a gente vê muita gente que não sabe, gente que tem nível superior e não sabe que os cachorros precisam ser vacinados. Repetir anualmente, principalmente, muita gente deixa, vai deixando passando e não vacina anualmente, e aí pega uma doença e vem com um bichinho morrendo para dentro da clínica. Então eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo, que estão fazendo nosso curso conosco, para dar muita atenção. Nós vamos repetir sobre tudo isso, a gente quase toda aula nós vamos falar, nas principais doenças de cães e gatos nós vamos falar de novo, a gente repete que é importante vacinar e a importância da gente não ter os nossos bichinhos doentes. Que Deus abençoe vocês a todos, e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço, fica com Deus.